E se eu dissesse que, bem ali, debaixo da floresta amazônica, existe um verdadeiro oceano de água doce? Um oceano tão gigantesco que a maioria de nós nem sequer imagina que ele existe. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para conhecer essa descoberta monumental, um mundo oculto que está literalmente debaixo dos nossos pés. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece até simples. Qual é a maior reserva de água doce da Terra? Muita gente logo imagina um lago enorme, talvez um rio gigante, quem sabe na Sibéria ou na África, mas olha, a resposta pode surpreender e muito. Se a resposta que veio à cabeça foi o Lago Baikal, faz todo sentido. Não dá errado, mas é só parte da verdade. Ele é, sim, o maior lago de superfície. Só que a verdadeira maior reserva de água doce do mundo é subterrânea e é quase 7 vezes maior. Apresento a vocês o Sistema Aquífero Grande Amazônia, ou SAGA. A escala disso aqui é simplesmente impressionante. Ok, então vamos nessa. A gente vai descobrir como esse oceano subterrâneo foi encontrado, vamos tentar entender a escala colossal dele, investigar por que ele é tão vital para o nosso planeta e, claro, entender os riscos que ele corre e o que precisa ser feito para protegê-lo. A jornada para a gente entender o que é o SAGA não foi algo que aconteceu do dia para a noite, não. Foi um processo de décadas, que foi aos pouquinhos revelando a real magnitude do que estava escondido sob a Amazônia. Essa história toda começa lá nos anos 50. As primeiras pistas apareceram durante buscas por petróleo. Por muito tempo, ele foi conhecido como Aquífero Alter do Chão. Mas foi só lá por 2010 que a ficha começou a cair de verdade, quando estudos mostraram que ele era bem maior que o já gigante Aquífero Guarani. Aí, em 2013, veio a confirmação. Opa, não era só um aquífero, era um sistema de escala continental. Agora, vamos tentar entender o tamanho desse monstro. Sério, os números são tão absurdos que é até difícil de visualizar, mas vamos lá, vamos tentar colocar tudo em perspectiva. Primeiro, a área. O SAGA se estende por 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Isso cobre 4 estados brasileiros e ainda pega partes da Colômbia, Equador e Peru. Para ter uma ideia do que isso significa, é uma área maior do que a França e a Espanha, somadas. Agora, o volume. As estimativas mais recentes indicam que ele guarda mais de 162 mil quilômetros cúbicos de água. É um volume que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. E esse dado aqui, que vem direto dos pesquisadores, é o mais impactante de todos. O volume de água no SAGA é tão, mas tão vasto que poderia, teoricamente, abastecer o planeta inteiro, toda a população mundial, por cerca de 250 anos. É uma reserva estratégica de escala global, sem dúvida nenhuma. E olha, essa comparação visual aqui diz tudo. Dá uma olhada na Barra do SAGA. O Aquífero Guarani, que é outra reserva imensa aqui da América do Sul, parece até pequeno do lado dele. E o Lago Baikal, o maior lago de superfície do mundo, é só uma fração. Isso coloca a dimensão do que a gente está falando numa perspectiva realmente impressionante. Mas o SAGA é muito mais do que só um tanque de água gigantesco. A importância dele vai bem além do volume. Ele é uma peça ativa, uma peça vital no ecossistema mais complexo do planeta. Pensa assim, o aquífero não está isolado lá embaixo. Ele interage o tempo todo com o ciclo de água da Amazônia. Ele é tipo a base que alimenta todo o sistema. Ele contribui para a umidade que forma os famosos rios voadores, sabe? Aquelas massas de vapor que viajam pela atmosfera e regulam o clima de boa parte da América do Sul. Tá, mas por que o SAGA consegue guardar tanta água assim? A resposta está na geologia. A diferença para outros aquíferos, como o Guarani, fica bem clara aqui. O Guarani é mais rochoso, já o SAGA ele é totalmente sedimentar. Imagina uma esponja geológica gigante, super porosa, capaz de absorver e guardar um volume de água muito, mas muito maior. E é aqui que a gente entra no grande paradoxo da história. Como é que uma coisa tão imensa, tão protegida debaixo da terra pode estar em risco? A resposta está justamente nas conexões dele com a superfície. O ponto-chave para entender isso é o tal do afloramento. São áreas onde essa esponja geológica chega até a superfície. Elas são as zonas de recarga, por onde a água da chuva entra e reabastece o aquífero. Só que elas também são o seu calcanhar de Aquiles, a sua maior vulnerabilidade. São portas de entrada diretas para a contaminação. Para a gente visualizar melhor, vamos usar como exemplo esse mapa do Aquífero Guarani. Essas áreas mais escuras são os afloramentos, os pontos vulneráveis dele. O SAGA também tem zonas assim, e o grande perigo é que muitas vezes elas ficam exatamente em áreas de intensa atividade humana. E as ameaças são bem concretas, infelizmente.
Tem a contaminação direta por agrotóxicos da agricultura, por resíduos de cidades e indústrias que se infiltram no solo. Tem o desmatamento, que bagunça todo o ciclo de recarga natural da água. Tem a extração excessiva, que já é um problema sério em cidades como Manaus. E, para completar, como o Saga não respeita fronteiras, a falta de uma gestão conjunta entre os países é um risco por si só. A descoberta do Saga não nos deu só um recurso, nos deu também uma responsabilidade gigantesca. Então a pergunta é: como garantir a proteção desse tesouro para as próximas gerações? A mensagem da comunidade científica é unânime, é muito clara. Primeiro, a ciência. Antes de qualquer papo sobre exploração, é fundamental, é crucial entender completamente esse sistema. O conhecimento é a base de tudo para uma gestão que seja de fato sustentável. O caminho a seguir se baseia, basicamente, em 3 pilares. Primeiro, investir pesado em pesquisa para mapear e entender o Saga. Segundo, como ele atravessa fronteiras, é vital criar acordos internacionais de gestão. E terceiro, estabelecer um sistema de monitoramento rigoroso e constante para ficar de olho na qualidade e na quantidade da água e agir antes que os problemas fiquem grandes demais. E a gente termina com essa reflexão. O Saga é a maior reserva de água do planeta, mas talvez ele seja também a nossa maior responsabilidade ambiental. A grande questão que fica no ar é: será que vamos ser capazes de honrar essa responsabilidade? Porque, no fim das contas, proteger esse oceano oculto não é uma questão regional, é garantir o futuro do planeta inteiro.